Queridas e queridos, live das dicas práticas. Hoje a gente vai falar sobre um tema de mais uma das respostas que vieram nas minhas caixinhas dos stories, que é como parar de remoer o passado. Então, falando sobre isso, né? Quando a gente fica remoendo o passado, a gente pode estar ou mentalmente remoendo esse passado, então volta e meia ou o tempo todo, né? Vem na minha memória alguma situação e eu posso estar remoendo esse passado de uma maneira nostálgica, ou seja, algo que aconteceu que eu gostei e que eu tenho saudade daquilo e isso prejudicando o meu presente, ou seja, me fazendo ficar insatisfeita com o meu presente. Ou eu posso estar remoendo o passado olhando para algo que não foi legal, que foi ruim e que me deixou uma marca, uma mágoa, tá? E que eu ainda não resolvi. Eu ainda deixo isso definir o meu presente. Isso é bem importante, tá, gente? A gente perceber se as nossas atitudes, se as nossas escolhas, né, são baseadas nessa coisa que ainda ficou lá atrás, tá? Porque isso mostra que eu estou sendo definida hoje por algo lá de trás, algo que já passou, algo que não é mais a minha realidade deste momento presente. Mas eu ainda não cheguei, né? Tem uma história, que é a história do índio, do índio que vai andar de trem a primeira vez. Pela primeira vez, ele vai, né? Pensa assim, naquela época em que as ferrovias estavam sendo construídas. Aquilo era uma novidade, certo? E aí, né, aquela comunidade indígena, o primeiro índio daquela comunidade indígena ia andar de trem pela primeira vez. Puxa, aquela tecnologia toda. Aí ele arruma uma mochilinha e tal e compra a sua passagenzinha e anda. E aí ele vai de uma estação até outra, de trem. Quando ele chega na estação, quando ele tá indo, né, ele vai olhando as paisagens, ele vai se admirando, né, com as paisagens, com a velocidade que ele está sendo transportado, com as outras pessoas que também estão compartilhando ali o vagão com ele, ele fica nesse maravilhamento. E quando ele chega na outra estação, ele sai do trem e fica sentado num banquinho, aqueles bancos de estação de trem, né? E fica sentado lá. E aí ele fica lá. E o cara que cuida ali da estação de trem, que vende as passagens, que organiza, né, as chegadas e partidas, tá ali, ele fica um pouco curioso, fica de olho e vê que chega trem e ele não entra em mais nenhum, ele permanece sentado ali, e aí chega um momento que não tem mais trem, acaba, né? Não tem mais nenhuma viagem naquele dia, nenhum trem vai chegar e nenhum mais trem vai partir daquela estação. E aí ele chega e fala com aquele senhor, né, que tá ali sentado, olha, a gente tá fechando a estação, não vai ter mais nenhum trem, o senhor vai ficar aqui. Daí o índio olha para ele e fala assim, sim, o meu corpo já chegou aqui na estação, mas a minha alma ainda não chegou. Eu estou aqui esperando a minha alma chegar. Então, muitas vezes, por causa disso, porque nosso corpo se materializou, andou para frente, mudou de cidade, mudou de casa, mudou de emprego, mudou de relacionamento, né? Mudanças aconteceram nesse mundo manifestado, nesse mundo material, mas a alma ainda está presa lá numa outra situação. Presa no sentido de, né, conectada com isso. E muitas vezes, quando a gente está com essa conexão, a alma ainda não chegou, ainda não fez esse casamento aqui no mundo presente, né? No tempo presente, a gente se define muito, faz muitas escolhas ainda pautadas no que é do passado, tá? Então eu trouxe para vocês um exercício de ressignificar esse passado, seja ele o passado nostálgico, né? Eu olho para mim, sei lá, na época que eu era mais jovem, que eu era mais livre, e aí eu fico com aquela nostalgia, poxa, eu queria tanto ter essa liberdade e não vivo a liberdade que eu tenho hoje, né? Que é a única que eu realmente tenho de fato para viver é a do meu dia de hoje. Ou o contrário, né? Eu olho pro meu passado e tem uma coisa negativa de lá, um evento triste, um evento que, né, me deixou com alguma sensação negativa e eu fico nessa paralisia, colocando muita energia nessa coisa do passado e o meu tempo, gente, ó, escorrendo pelas mãos, porque esse é o único que a gente tem, inclusive esse tempinho que a gente vai fazer
a live aqui, e é por isso que essa live é de dicas práticas e é rapidinha. O tempo de duração dela é um Pomodoro clássico, 25 minutos, beleza? Já passou 5 aqui, então vamos lá. 8 passos para ressignificar o passado na prática, tá? Primeira coisa, se a gente vai fazer esse exercício, a gente precisa assim, ó, partir de um ponto, tá, em que eu vou assumir um compromisso comigo mesma de ser gentil comigo mesma. Então, sabe, eu gosto muito de escrever e colocar as coisas na parede, né? Hoje eu serei gentil comigo mesma. Uma frase. Eu vou fazer esse exercício, essa investigação psíquica com gentileza a mim mesma. Por quê? Porque uma das coisas que faz a gente ficar presa no passado é essa indignação que a gente tem ou conosco, né? Coisas que eu vivi, poxa, e eu me culpo, ou indignação com outras pessoas. Mas a gente ainda não chegou no ponto das outras pessoas, né? Vamos começar com gentileza a nós mesmas. Então, coloca algum tipo de lembrete para tu passar aí os seus 30 dias, começando o teu dia com essa meditação. Eu vou ser gentil comigo mesma, eu vou me tratar com gentileza, tá? Pelo menos isso. Um alarme no teu celular, 1 ou 5 alarmes se precisar, um bilhete escrito num post-it colado no espelho do teu banheiro, uma capa de celular, uma capa de computador, o que tu usa ali, né, no teu dia a dia que te faça lembrar. Quando eu me deparar com pensamentos que são contra mim, eu vou ser gentil comigo mesma, tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente está remoendo o passado, a gente está presa com algo do passado, a gente talvez precise viver o luto do que ficou no passado. Viver o luto de uma perda, o luto de algo que era de um jeito e que agora não é mais. Ou isso, ou o luto de quem eu era antes daquele evento traumático acontecer. Então, às vezes, a gente, por exemplo, tem um relacionamento amoroso que nos deixa traumatizada porque tem determinados abusos que acontecem, etc. E aí eu não faço o luto das ilusões que eu perdi naquela relação, da mulher que eu era antes de ter passado por aquela relação que morreu e que agora é diferente. A perda das várias perdas da ingenuidade que a gente tem ao longo da vida quando a gente se depara, né, com esses comportamentos mais predatórios, tá? Em nós e nos outros, tá? Então, nós vamos precisar fazer um exercício aí de passar por esse luto. Então vamos pensar o que é luto, né? O luto é um período mais de introspecção, é um período onde eu realmente entro em contato com aquela emoção daquela perda e tenho tristeza associada. Não negue a tristeza, não force uma alegria, né? Não te força uma alegria que não é genuína, porque talvez o que você precise é passar por essa emoção, deixar essa emoção existir em você. A emoção da tristeza ou a emoção da raiva, né? Que pode também estar associada com alguma coisa do passado. E daí aí vai vir a reação que você teria num luto real, numa morte. Então, né? Chorar, tudo bem. Ter aqueles pensamentos indignantes, né? Tipo, indignada com a vida, com aquele negócio. Sentir essa emoção, deixar, sabe, a raiva chegar até o estômago aqui, nossa. Porque essa força essa transmutação da emoção vai te dar força para sair desse lugar presa no passado. Mas eu preciso me permitir sentir aquilo. Se eu fico aquela assim, não, eu minimizo aquilo que eu mesma sinto, eu estou me invalidando. E me invalidando, eu estou deixando a porta escancarada para a próxima situação se repetir de novo. Porque eu não fiz o meu processo de aprendizado aqui, tá? Se eu me invalido, minimizando aquilo que eu sinto, eu coloco mais poder ou mais força no que o outro disser que eu sinto do que naquilo que eu realmente estou sentindo. Então é bem importante fazer essa passagem do luto, né? Perdas sofridas, sejam elas coisas que vocês tinham que gostava e não tem mais, ou viviam, né? E não vivem mais. Sejam coisas que foram perdas lá mesmo, né? Passar por esse momento onde tem a tristeza, tem a raiva, às vezes tem vergonha, às vezes tem culpa, tá? Eu tenho um exercício que é um exercício de olhar para uma linha do tempo que tu faz e tu olha para essas diversas cruzes na sua estrada, né? Cruzes que você carregou e que agora você vai deixar
fincada num lugar, certo? Num lugar do tempo. Você não vai ficar carregando essa cruz até hoje. Então, ao invés de ficar carregando as cruzes do passado, você vai fincar elas na terra, naquele ponto do tempo, e vai fazer o luto ali. Quem quiser esse exercício, gente, me manda um direct, que eu mando um PDF que explica certinho os passos para fazer essa parte do luto, ok? Então, passar pela emoção, né? Não negar. Depois, uma coisa que é legal, eu aprendi isso com o meu terapeuta. Agora eu não faço mais terapia com ele, mas quando eu fazia terapia com ele, eu era muito aquela pessoa que me cobrava. Como é que eu pude entrar nessa história? Como é que eu pude acreditar nessa proposta de trabalho? Como é que eu pude investir todo o meu dinheiro nesse lugar? Eu vivia cercada de culpas. Eu exigia de mim um grau de conhecimento maior do que eu tinha, né? Por quê? Porque agora, no momento presente, eu tenho esse conhecimento, mas na época eu não tinha. Então, assim, você precisa se lembrar do conhecimento que você tinha na época. Olhar para aquela pessoa que você era, aquela mulher, aquele homem que você era, na época que aconteceu o evento que você tá presa. E avaliar aquela pessoa, não essa que você é hoje julgando aquela. Por quê? Porque hoje você sabe muito mais coisas. Passando por essas experiências, inclusive, foi que você aprendeu essas coisas todas. Então é muito importante que... Quer ver? Ele me falou assim... se você tá na quarta série, no quarto ano, não pode mais falar série, né, gente? Eu sou das antigas. Se você tá no quarto ano do ensino fundamental e você pega uma prova de matemática do terceiro ano do ensino médio, você com certeza não vai saber fazer. Vai ter muitas coisas ali que você não vai saber fazer. Você cobraria de uma pessoa, de uma criança do quarto ano, que ela acertasse a prova de matemática do ensino médio? Você faria essa cobrança? Você culparia essa criança por não saber fazer? Você envergonharia essa criança por não saber fazer essa prova? E a resposta é não. A gente não exigiria de uma criança do quarto ano que ela soubesse algo que é ensinado no ensino médio. Assim também temos que olhar para a nossa pessoa do passado. Então eu não posso exigir que aquela Vilca lá, que perdeu todo o dinheiro porque entrou numa roubada, soubesse que aquilo era uma roubada, que ela soubesse como agir quando ela percebeu que estava numa roubada. Por quê? Porque aquela pessoa que eu era naquela época não sabia. Não tem como a gente fazer uma cobrança que não seja adequada. Não tem como, né, eu colocar esse peso de conhecimento para quem ainda não adquiriu aquele conhecimento. E quando a gente fala conhecimento aqui, pode ser conhecimento ou consciência. Algumas coisas não é falta de conhecimento, mas é falta desse conhecimento ter se transformado numa sabedoria em nós. A nossa atitude já ter sido, sabe, como a atualização de software? Já foi atualizada a atitude pelo conhecimento novo que a gente aprendeu. Ainda não virou esse aprendizado, tá? Então, lembre-se que quando você for ter ímpetos de se julgar por algo do passado, lembre-se do conhecimento que você tinha naquela época. E olha para você com a maturidade que você tem hoje, mas pensando que naquela época você tinha outra maturidade, outras convicções, outras vivências te levaram até aquele ponto. Depois disso, você aprendeu, passou por uma situação, aprendeu e chegou em outro ponto. E que isso é o ciclo natural da vida, né, gente? Beleza. Quarta dica, analisa tudo isso, esse evento lá do passado que tá te deixando presa, que você tá remoendo, analisa pela perspectiva da observadora e não da participante. Quando a gente olha para uma história, uma situação, vocês acabaram de escutar aqui a história do índio, né? Você não pensa, você não tá envolvida emocionalmente, porque você não é aquela pessoa que tá fazendo a viagem de trem. Você consegue compreender o que ele passou, o que ele viveu, talvez até o que ele sentiu, mas você não está envolvido emocionalmente. Isso não te traz nenhum rótulo, né? Você não se julga melhor ou pior por causa de ter ficado na estação, por causa de ter se maravilhado ou não com aquele trem, etc. Você simplesmente observa e aí compreende o que aconteceu. A mesma coisa a gente pode fazer com as nossas próprias histórias. Se eu, ao invés de olhar para a minha história e pensar assim,
eu fiz tal coisa, ou eu permiti que alguém fizesse tal coisa, ou eu, né, comprei uma ideia enganosa. Eu olhar e pensar assim, fulana de tal, pode ser uma amiga tua, né, que uma amiga que tu goste, uma filha, né, uma pessoa mais jovem. Pensa numa pessoa daquela idade lá, da época do que você ficou presa no passado, né, por exemplo, minha sobrinha, né, que tem a idade que eu tinha lá, quando eu perdi o dinheiro. Minha sobrinha conheceu, assim, uma pessoa assim assada, essa pessoa fez essa proposta assim assado, e ela comprou essa ideia e acabou perdendo todo o dinheiro. O que você diria para essa sobrinha? O que eu diria para essa sobrinha? Como eu trataria essa sobrinha? Que conselhos eu falaria para ela? Né? O que eu falaria para ela quando ela me relatasse este evento? Eu não iria condená-la, eu iria tentar ajudá-la, eu iria ver se dava um jeito de resgatar alguma coisa. Enfim, vocês percebem que as soluções que a gente dá para as outras pessoas às vezes são ótimas e a gente não tem a capacidade de aplicar as mesmas soluções para nós mesmos. Então é por isso que é importante desenvolver essa capacidade de olhar para nossas histórias com essa perspectiva da observadora, porque aí você consegue pensar em soluções sem estar com esse envolvimento emocional, tá? Então essa foi a quarta dica. Analisa a situação pela perspectiva da observadora. Quinta, purifique as suas memórias materiais, mentais e emocionais. Purificar a memória material. Gente, se tem uma coisa que tá me deixando triste, que tá me deixando presa, que tá me fazendo, né, não viver o momento presente, eu tenho que tirar das minhas vistas tudo que me lembra aquilo. Se desfaça dessas memórias materiais. É foto, é roupa, é presente, sabe? É um negócio que fica o tempo todo ali na tua estante. Pra quê? Se isso tá te tirando do teu prumo no momento presente, como é masoquismo, né? É eu ficar me martirizando ali por uma coisa que já não existe mais na minha vida. Então, ó, não quer jogar fora? Guarda num lugar escondido. Se for uma coisa eletrônica, né? Fotos eletrônicas, etc. Sabe? Põe numa pasta, põe num lugar, põe no teu backup e tira das tuas vistas, sabe? Se é contato, corta o contato, tá? Porque isso vai ficar te perturbando ali. Pra que tu vai manter na tua vida? Então, purifica as memórias materiais. Se é presente, ganhei essa blusa, dá pra alguém, doa pra alguém, vende num brechó, sei lá, gente, mas não vale a pena ficar mantendo no meu presente algo que tá me magoando e que veio lá do passado, que é uma história que já não existe mais na minha vida, tá? As memórias mentais também. A purificação da memória mental é um exercício que a gente tem que fazer, que é à medida que chega o pensamento que me leva lá pro passado, eu identificar, né? Putz, estou pensando nisso aqui, mas eu não quero pensar nisso aqui agora. Então, eu vou fazer outra coisa. É uma escolha, é uma tomada de decisão assim. Pensei nisso, beleza, talvez a gente não consiga controlar a chegada do pensamento. Mas uma vez que eu identifico que ele chegou e eu não tô afim de pensar em coisa do passado agora, eu tenho que dizer pra mim mesma, com a gentileza que a gente falou lá no começo, né? Beleza, pensamento, te percebi, mas eu não quero pensar nisso agora. Então eu vou agora sentar e vou, sei lá, escrever uma coisa aqui, ou eu vou ligar a minha televisão e vou ver um seriado, ou eu vou pegar um livro e vou ler esse livro. Eu vou fazer outra coisa, eu vou sair para dar uma caminhada, eu vou fazer outra coisa, eu vou limpar a casa, que seja. Mas isso é um exercício mental. E quando você aprender a fazer isso, queridas, contra o passado, digamos, né? Contra essa coisa de remoer o passado, você vai conseguir fazer isso para qualquer coisa que você queira dar foco. Ou seja, eu quero fazer uma ginástica. Aí me vem uma interrupção aqui mental. Não, mas espera aí, eu não quero essa interrupção, eu quero ir lá fazer a minha ginástica. Então, você vai aprender o exercício do foco, que é o do mindfulness, né? Bacana, assim. Eu acho que eu vou até trazer alguém para falar de mindfulness, porque isso é importante a gente aprender a fazer, tá? É claro que a memória material, ela me lembra, né? A memória material chama a memória mental. Mas se eu tiver limpado tudo que é objeto e lembrança daquela situação do passado, ainda assim o pensamento pode vir sozinho.
Aí, ou pode vir num sonho e tal, né? Aí você tem que tomar essa decisão e imediatamente começar a fazer outra coisa, tá? As memórias emocionais, esse exercício do luto que eu falei pra vocês, ele ajuda a gente a limpar essas emoções. Por quê? Porque eu permito que elas existam primeiro, né? Primeiro eu deixo elas acontecerem no meu corpo, as sensações físicas, e aí, passando a sensação física, eu não vou mais ter o tempo todo aquilo, não fica mais atrapalhando o meu presente, tá? Investigar, sexto passo, investigar a beleza oculta de cada evento da vida. Tanto se for uma perda de algo que eu gostava muito e agora não tenho mais, uma vez que algo acaba, ou se for uma coisa ruim que aconteceu comigo, tá? Uma vez que algo acaba, algo novo pode existir naquele lugar. Então eu vivia de uma maneira e agora eu perdi aquilo. Algo novo preenche aquele espaço. O que é? Essa é uma beleza oculta. A beleza oculta de liberação daquele espaço para que outra coisa pudesse acontecer. Então eu perdi meu emprego. Aí, eventualmente, eu posso passar um perrengue ali, passar um tempo, né, penando um pouco, mas depois eu encontro outro trabalho. E talvez seja muito melhor esse outro trabalho, ou então eu resolvo fazer uma coisa totalmente diferente, que é super criativa, e eu fico satisfeita com aquilo. Então, as coisas que acabam, elas abrem espaço para coisas novas na nossa vida. E ficar lá me remoendo porque aquilo acabou, pode me deixar presa lá naquele lugar. Então eu não dou os passos seguintes para permitir que o novo chegue, tá? Então, uma das belezas ocultas que existem em tudo que acontece na nossa vida é isso, é esse espaço para o novo, tá? E a outra beleza oculta é a beleza do que a gente aprende. Lembra daquela dica do lembrar do conhecimento que você tinha na época? Né? A criança do 4º ano, ela não sabe resolver a prova do ensino médio. Aí a beleza oculta é ela passar pelos anos, ela vai construir o conhecimento e aí ela consegue fazer a prova do ensino médio, certo? Então a mesma coisa, eu não sabia nada a respeito de, sei lá, relacionamento com transtornos de personalidade. Eu não sabia absolutamente nada a respeito disso. Eu passei 1, eu passei 2, eu passei 3, eu passei 4. O 4º, eu já estava fazendo investigações, no 4º eu fui pesquisar. Aí, nossa, todas as outras relações foram ressignificadas, porque eu entendi que existe um comportamento padronizado ali. Uma vez que eu aprendi isso, eu agora tenho a beleza oculta, né, de ter passado tantas experiências. Qual é a beleza oculta disso? Posso vir aqui falar com vocês sobre isso. Eu posso me posicionar melhor perante outras relações. Eu posso receber uma amiga que está passando por essa situação e saber o que dá e o que não dá para falar para a pessoa que está passando por isso. Então, entende que existe um ganho, né, associado à perda. A perda sempre está associada com algum ganho. Essa dualidade do mundo manifestado é assim. E a gente precisa lembrar disso. Quando a gente fica remoendo demais o passado e fica na paralisia, a gente não permite a beleza que está oculta, muitas vezes oculta porque a gente não consegue perceber, né? Outras pessoas até percebem, mas a gente que está ali no meio, emocionalmente envolvido, não percebe. A gente não vê a beleza e não aproveita dessa beleza oculta. Então, investigue, pense lá a respeito do evento traumático ou a respeito da perda que você sofreu, né? Ou da nostalgia que tu tá sentindo em relação ao passado. Pensa, poxa, se eu não tivesse passado isso, eu não teria aprendido o quê? Se eu não tivesse passado isso, eu não teria aberto espaço para quê? Se eu não tivesse passado por isso, o que seria diferente na minha vida, tá? Pelo lado da beleza, pelo lado do positivo. Extraia o positivo. Todo evento negativo vai ter um positivo. Todo evento positivo também vai ter um negativo. Não vamos nos iludir, tá? Sempre as duas coisas estão associadas. Ok? 7ª dica, faça um ritual de despedida e celebre a sua evolução. Sim, os rituais, eles servem para isso. Nesse exercício do luto, eu sugiro um ritual de despedida.
Por quê? Porque a gente precisa fazer esses marcos, esses eventos, eles nos organizam psicologicamente. Aquilo que parece caótico, né, e que faz a gente ficar ou com medo, ou com culpa, ou com vergonha, ou ansiosa, fica num lugar determinado, porque você fez aquele ritual. Os rituais, tipo, eles fazem parte da nossa vida, tanto da diária, né, que fazem essa coisa do comecei o meu dia, tô no meio do meu dia, terminei o meu dia, quanto os grandes marcos da nossa vida, como a gente tem tantos rituais, formatura, casamento, nascimento, né? Tem muitos rituais aí, fora os rituais das estações do ano, os rituais associados às religiões. Então faça esse ritual para você mesma, com aquela gentileza que a gente comentou. Pega aí um dia, um sábado à tarde, um domingo à tarde, sei lá, um dia que tu tá livre. E agora eu vou fazer uma despedida. Eu vou parar, eu vou pensar naquela pessoa ou naquele evento, né? Aquele trabalho que eu perdi, aquele dinheiro que eu perdi, sei lá, aquela dor que eu passei de algum jeito. Eu vou pensar nela, eu vou pensar tudo que eu gostaria de dizer para ela ou para a situação. Vou escrever aqui ou eu vou dizer mesmo em voz alta. A galera pode achar que tá meio louca na tua casa, mas tá tudo certo, gente. Tu tá no teu ritual. Sabe? Prepara um ambiente para isso, né? Pode ser vela, pode ser um incenso, pode ser um óleo essencial, pode ser uma flor que tu compra, fazer uma coisa específica, material, né? Que vai te colocar dentro desse clima e se despeça. Diga tchau para aquele evento e diga que ele fique lá, né? Olha, eu te honro, eu honro tudo que tu me trouxe de conhecimento, eu honro tudo que tu me trouxe de beleza oculta, aprendizado, eu honro todas as experiências que eu tive até hoje, eu te honro, você me serviu, eu participei, eu tive a minha participação, a minha responsabilidade também aqui, ninguém é vítima, né? Então, sim, eu estive ali, eu fiz as escolhas que eu pude, né, com aquilo que eu sabia naquela época. E agora eu te deixo nesse lugar. Finca a cruz, para de carregar essa cruz. Finca a cruz na linha do tempo, no lugar em que ela pertence. E celebra que agora você não precisa mais carregar essa cruz. Que agora você tem outros conhecimentos, outras forças foram desenvolvidas em você e você não precisa mais ficar carregando aquilo. Então brinda, sabe? Faz um brinde, oferece, come umas frutas, toma um espumante ali, sei lá, o que você preferir, um suco, um chá. O ritual é um momento criativo teu, né? Eu gosto mais ou menos dessas coisas que eu falei, mas vocês podem usar outras coisas, né? E os rituais, se você pesquisar na internet, tem de várias tradições diferentes para você trabalhar também, ok? Então celebra isso. Faça um ritual de despedida e faça quantos rituais forem necessários, tá? Talvez eu tenha que me despedir de um evento muitas vezes, né? Eu tenho que me despedir, sei lá, uma vez por mês eu tenho que fazer esse ritual até o dia que eu não preciso mais. Outros eu vou fazer uma vez só. Eu tenho 5 eventos traumáticos lá, 5 coisas do passado que eu fico remoendo. Poxa, eu vou ter que fazer 5 rituais. Beleza, são 5 despedidas. Porque a gente na época não fez. Na época a gente não viveu o luto, na época a gente não permitiu a emoção, na época a gente não extraiu os aprendizados e a beleza oculta, na época a gente não deixou aquela coisa no seu lugar no tempo. Então agora a gente faz isso, tá? Quantas vezes forem necessárias. E por último, transforme essas lições aprendidas que você está extraindo de tudo isso aí, toda essa investigação que você está fazendo psicológica, transforme essas lições que você está aprendendo em alimento. Alimento para quê? Alimento para você se nutrir, ou seja, tenta incorporar aquela lição como teu código de conduta ou alimente outras pessoas. Muito provavelmente, muitas das coisas que você passou são para que você saiba depois alimentar outras pessoas na sua vida, para que você possa ser, né? Eu percebo muito isso, assim, toda a minha investigação do offloading em relação ao uso do tempo, eu fiz para mim. Todos os métodos que eu estudei, tudo aquilo que, né, todas as pesquisas, todas as ferramentas, os instrumentos que eu fui construindo, eu fiz para mim. Mas olha o que veio, que se transformou, as lições que eu aprendi fazendo essa experiência na minha vida, viraram alimento para outras pessoas.
Então, muito provavelmente, situações que você passa na sua vida, e aí a gente não vai ter como saber, porque faz parte de um plano maior, um plano inefável, que eu não tenho como explicar, né, gente? Assim, divino, vamos chamar de divino? Talvez seja um motivo de você estar passando ou ter passado, seja justamente você extrair a lição e transformar em alimento para os outros. Que a gente está aqui para evoluir individualmente, mas a gente faz isso em comunidades. Então, sim, um influencia na vida do outro. Ok? Esses foram os 8 passos, então, para parar de remoer o passado. Vou mandar um beijo para minha mãe, que eu não sei se ela ainda está assistindo, mas eu vi que ela entrou aqui. E quem quiser, o exercício do luto, que fala certinho, né? Sobre as linhas do tempo, colocar as cruzes, fazer os rituais de despedida de cada cruz, para parar de carregar no seu presente cruzes que são do passado e que não tem lógica. Viver na culpa, viver na vergonha, viver na paralisia, viver na raiva, viver na tristeza por causa do que já passou. É a mesma coisa que eu ficar poluindo aqui o meu dia, é como se você pegasse a sua agenda e colocasse lá nas tarefas, não o que você tem para fazer hoje ou amanhã, e sim coisas que aconteceram há 5, 10 ou 20 anos para trás. Não é louco isso, gente? Mas a gente faz isso, né? Imagina se tu pegasse a tua agenda agora e escrevesse um monte de tarefa de 20 anos atrás. Só que, tipo, não tem lógica, não tem nem o que a gente possa fazer hoje pra mudar o que aconteceu há 20 anos atrás. Então, vamos nos tratar com essa gentileza de começar a dar valor pro nosso presente, porque está passando, ok, gente? Beijos, live curtinha. Tá bem, Darcy? Me manda só um direct ali, uma mensagenzinha pra eu me lembrar, tá bom? E eu mando pra você o PDF com esse exercício. Até terça que vem, queridas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.